Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso desafio Resistindo à Tempestade. Espero que você já tenha visto o primeiro vídeo. Muito importante, muito necessário para a gente poder construir essa linha de raciocínio, beleza? Você que não assistiu, faz o seguinte, corre lá, volta, para esse vídeo agora, volta no link que está lá no grupo, assista ao primeiro vídeo, faça os exercícios propostos, para que você possa avançar nesse vídeo aqui. Você que já assistiu, show de bola, vamos lá, vamos construir. Na aula passada, né, ontem, eu falei com vocês sobre a importância de ter um planejamento, de olhar para um espaço, peguei o exemplo de um terreno, né, você é esse terreno, e ao olhar para esse terreno, fazer todo um planejamento. Pegamos 3 pontos principais, né, quem é você, para onde você está indo e quais são os seus pontos fortes. E a gente veio trabalhando, construindo em cima disso. Eu acredito que você já conseguiu ter uma visão mais ampla de quem você é e daquele local para onde você está indo. Hoje, nessa aula de hoje, né, o intuito dela, o propósito dessa aula é falar sobre alicerce. Por quê? Lembra? A gente vai fazer essa alusão a uma casa que está sendo construída. Primeiro planejamento, depois o alicerce, em terceiro lugar construção e depois o revestimento. Beleza? Nessa aula eu preciso que você entenda o seguinte: quanto mais fundo você cavar para alicerçar, mais resistente você vai ficar. Quanto mais fundo, é necessário que cave fundo, que construa um alicerce sólido para resistir. Suponha o seguinte, talvez você tenha visto, né, esse vídeo, eu fiz justamente essa pergunta, na verdade essa reflexão. Imagina que você vai construir uma casa. Você construiria essa casa alicerçada ou você construiria essa casa sem alicerce nenhum, sem nenhum tipo de alicerce? Chega lá, coloca as paredes e tal, faz tudo direitinho. Qual casa você acredita que estaria mais segura? E eu quero trazer isso para o nosso entendimento. Tem uma passagem que Jesus está contando para as pessoas que estão ali ouvindo e aprendendo com ele, né? Está lá em Mateus 7, que ele vem conversando e ele está ensinando e ele fala o seguinte: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Esse é um ponto muito importante, tá? E ele fala o seguinte: mas quem ouve essas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha só, vamos analisar aqui então duas situações, dois personagens distintos, né? Um personagem sábio e um personagem insensato. Um prudente e um insensato. Ambos decidem construir. Ambos têm esse projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Eu quero construir uma casa. Quero ter uma casa para abrigar a minha família, quero ter uma casa para poder viver ali, um lugar para chamar de lar. E ambos têm esse projeto. O primeiro, ele entende que essa casa precisa ter alicerce. E é exatamente isso que ele faz. Ele começa a trabalhar ali, trabalha, alicerça essa casa e está ali. Imagina que é a casa do José. O José está com a casa edificada, construída, ok. O João tinha o mesmo projeto do José, lembra? Mesmo projeto. Só que o João estava com mais preguiça, ele falou, vamos lá, vamos fazer um negócio mais rápido, mais cômodo, mais confortável, e ele simplesmente, pum, levanta a casa. Imagina então, o José e o João têm o mesmo sonho, agora o José e o João têm uma casa construída. Ambos têm a casa construída. E, num dia, um belo dia, eles não estavam esperando isso, sobreveio uma grande tempestade. E a tempestade pega os dois de surpresa. A tempestade chega sobre os dois de surpresa, de repente. Só que a diferença é que o José estava preparado e o João não. Porque o texto fala que a mesma situação adversa veio contra os dois. Caiu a chuva,
sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram contra aquela casa. A mesma situação, a mesma situação. A chuva cai, os rios transbordam, o vento sopra e dá contra a casa do José. Essa permanece. A mesma coisa acontece com a casa do João. Essa desaba, causando uma grande ruína, uma grande ruína. Vamos lá. A mesma situação. A primeira lição que eu quero te ensinar é que situações adversas vêm sobre todas as pessoas. A questão é, estamos preparados para passar por essas situações? Qualquer edificação, se não tiver alicerçada, ela vai cair. Se você não estiver firmado em alguma coisa, você, assim como essa casa caiu, você vai cair também. Porque a tempestade não avisa, pessoal. A tempestade não... Hoje, né? Hoje nós temos aí vários serviços meteorológicos, temos a previsão do tempo no nosso smartphone, em tempo real, qualquer hora você apertar ali, você vê a previsão para a próxima semana, você vê como que vai estar as próximas horas desse dia, como vai estar no dia seguinte. Vai fazer uma viagem daqui 3 meses, você já consegue ter uma noção mais ou menos de como vai estar o tempo. Mas nessa época que não tinha isso, a tempestade simplesmente veio. Bum! Veio. De repente. O José estava preparado, o João não. A tempestade veio sobre a minha vida há 3 semanas. De repente, acabando de tomar o café da manhã, minha mãe me liga aos prantos, dizendo que meu pai tinha apagado. Mal sabíamos que realmente apagou para sempre. A tempestade veio, sabe, de uma forma muito abrupta, puf, muito de repente, muito. Só que, com tudo isso, eu tenho percebido que eu estou alicerçado, que a minha família está alicerçada. Nós temos provado isso com a nossa vida, não provar para os outros, mas nós temos vivido de forma que, quando alguém olha para a gente, percebe que é possível sim resistir às tempestades da vida, desde que tenhamos alicerce. Jesus conta essa mesma passagem, na verdade o evangelista Lucas, né, quando ele está contando os ensinos de Jesus, ele conta também, só que ele coloca alguns detalhes que o Mateus não tinha colocado. E ele fala assim, ó, aquele que ouve essas palavras e pratica é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Olha só que interessante, né? O Lucas traz alguns detalhes aqui que o Mateus não trouxe. Então, a primeira lição que nós tiramos disso tudo é que as tempestades vêm sobre todo mundo. A gente querendo ou não, a gente gostando ou não. Ah, Rodrigo, vira essa boca para lá. Tá bom, eu viro a boca para lá. As tempestades vêm sobre todo mundo. Porque eu falar isso olhando para você ou olhando para o lado vai dar na mesma, porque as tempestades virão. As tempestades virão. A questão é, você está preparado para elas? Você está preparado, preparada para resistir às tempestades? Não, Rodrigo, eu não estou, meu Deus do céu, como que eu faço? É exatamente isso que eu quero te ensinar nessa aula. A ter alicerce, a construir a sua vida, o seu projeto de vida, os seus sonhos, os seus planejamentos, a sua vida como um todo, construir sobre algo sólido. Mas isso dá trabalho. O que o Lucas fala pra gente aqui, que é a segunda lição que eu quero te ensinar, é ele cavou, ele abriu profunda vala e ele lançou o alicerce sobre a rocha. Esse homem sábio, o José da nossa história, né? Só um nome fictício, tá? O José, ele não mediu esforços para encontrar algo sólido em que se firmar. O José começa a cavar. E ele vai cavando. Quem aí já abriu um buraco sabe da dificuldade que é abrir um buraco. Você vai abrindo, vai brotando terra. Parece que você fez um buraco desse tamanho aqui, você tira quase um caminhão de terra, né? Impressionante. E o José começa a cavar, cavando.
E ele cava fundo e ele abre uma vala profunda até encontrar a rocha. Guarde isso. Ele não cava até cansar. Ele cava até alcançar o objetivo. Se você realmente quer alicerçar a sua vida, você não pode fazer até o cansaço. Você tem que fazer até o objetivo. Ah, eu estou cansado demais, Rodrigo. Descansa. Quando estamos cansados, é momento para descansar, não momento para desistir. Eu vejo muita gente confundindo isso hoje, desistindo por causa do cansaço. Não desista porque você está cansado. Eu acredito que deu trabalho, que ele estava suando, ele enxugava o suor, ele parava um pouco, ele sentava, ele descansava, mas ele foi cavando, cavando, cavando. E cada um de nós saberá o quão fundo teremos que cavar para encontrar essa rocha. Alguns vão encontrar a rocha a 1 metro de profundidade, outros encontrarão a 5, outros a 10, outros, quem sabe, a 100 metros de profundidade. Você tem noção do que é cavar um buraco de 100 metros de profundidade? Mas é cavar, cavar, cavar até encontrar a rocha. Encontrar aquele local onde você pode construir os alicerces. Porque quanto mais fundo você cava para fazer o alicerce, mais resistente você fica. É interessante que o próprio processo te fortalece. O próprio ato de cavar te deixa mais forte. O próprio ato de não desistir te deixa mais forte. O próprio ato de dizer assim, eu não vou parar, eu vou fazer, eu estou cansado, mas eu vou fazer, eu não estou vendo resultado, mas eu vou fazer. Isso vai te fortalecendo. Na caminhada você vai ficando mais forte, mais resiliente. E aí quando a tempestade vem, olha que interessante, o texto diz que a tempestade veio, que fala assim, ó, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Olha que interessante, a casa foi atingida, mas ela não foi abalada. O mesmo acontece conosco, a tempestade nos atinge. Eu não estou dizendo que se você cavar fundo, você ficará imune às tempestades da vida. Eu não estou dizendo aqui, porque seria muito irracional da minha parte, seria uma mentira dizer que você agora não passará mais por problemas, você não terá mais dificuldades na sua vida. Seria insano dizer isso. Eu estou dizendo o seguinte, que você vai passar sim, só que ainda que chegue, não vai te abalar. Só não vai te abalar se você tiver estrutura. Enquanto você tiver estrutura, estiver bem alicerçado, independente do tamanho da tempestade, independente do tamanho da tormenta, independente do tamanho da crise, você não será abalado. É isso que eu quero te ensinar. Cave fundo, vá, não desista. E quando vier, você não será abalado. Você vai permanecer. Mas o outro tinha preguiça. O João da nossa história, ele tinha preguiça. Ele falou, não, vou construir aqui mesmo. Eu tô com pressa, sabe? Eu preciso tocar esse projeto aqui rápido e vamos lá, levanta aí, bum! E levanta. Só que quando a mesma situação vem, a casa dele desaba. Entenda o seguinte, para que você resista à tempestade, não dá para você ficar só na superficialidade. O que eu aprendo aqui na diferença entre o José e o João é que o João foi muito raso. O João ficou só na superfície. O João não criou raízes. Você está enraizado onde? Você está preso em quem ou a quê? Quando o vento vem forte, você tem raiz firmada onde? Porque os ventos virão fortes sobre você. Mas se você for preguiçoso e negligente e quiser as coisas muito rápido, você não vai conseguir estruturar a sua vida. Você não vai conseguir alicerçar a sua vida. A segunda lição é essa. A segunda lição é cave bem fundo. Não negligencie o processo, não ignore o processo. O processo vai ser dolorido, vai ser cansativo, vai ser exaustivo, vai te sugar pra caramba, mas vai valer a pena. A única forma de não ser abalado pelas tempestades da vida é tendo um alicerce bem estruturado, detalhe, na rocha.
na rocha. Ele não prendeu essa casa em alguma coisinha qualquer. Ah, vou amarrar aqui. Dependendo da coisa que ele tivesse prendido, teria sido arrastado junto. Mas ele foi lá, naquilo que é inabalável. Prenda a sua vida naquilo que é inabalável. Firme a sua vida naquilo que é inabalável. Aí você vai conseguir resistir às tempestades da vida. E em terceiro lugar, construir alicerce tem a ver com ouvir e praticar. A gente está aqui numa semana de desafio. Eu estou te ensinando muita coisa. Eu estou falando muita coisa para você aqui. Existem dois tipos de pessoas que estão participando desse desafio. Aqueles que ouvem e colocarão em prática, ainda que dê trabalho, e aqueles que ouvem e não vão colocar em prática. Aqueles que estão ouvindo e praticando, eu tenho certeza que estão estruturando, que estão alicerçando. Aqueles que estão ouvindo, e talvez assim, nossa, verdade, faz sentido, nossa, é isso mesmo, uau, como que isso mexeu comigo? Tá, isso mexeu com você a ponto de te tirar do lugar e te levar para a ação? Porque só mexer por mexer, uma música mexe com a gente. Alguém que chega do nosso lado, segura o nosso ombro, que mexe com a gente. Mas o mexer sem levar para a ação é a mesma coisa que nada. E a terceira lição que eu quero deixar para você é: quanto mais você pratica, mais profundo você se torna. Se você quiser ser mais profundo, você precisa praticar. Resistir às tempestades, pessoal, não é algo tão fácil quanto parece, mas é algo possível, desde que haja empenho, desde que haja dedicação, desde que haja essa predisposição em fazer o que é necessário para alcançar os resultados desejados. A gente continua construindo aqui, né, a nossa linha de raciocínio. Então, até agora você já aprendeu sobre a importância de ter um planejamento e agora você entendeu sobre a importância de ter um alicerce firmado na rocha. Espero que você coloque em prática esse vídeo. Espero que você coloque em prática essa aula, essa lição. E logo mais, a gente vai enviar o caderno de exercício. Pratique, coloque realmente tudo aquilo que a gente está ensinando aqui. Isso aqui não é apenas para poder entreter você. Eu quero te ensinar. Estou falando algo que está no meu coração, algo que faz muito sentido para mim. E dessa forma eu quero te ensinar a ser a melhor versão que você pode ser. E eu te garanto que se você praticar, você vai conseguir resistir às tempestades da vida. Conta comigo nesses dias aí, nesse desafio, nesse processo. Eu tenho certeza que você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Vamos avançando.